Porque o desvio dos simples os matará, e a prosperidade dos loucos os destruirá. Mas o que me der ouvidos habitará seguramente e estará descansado no temor do mal. A nossa oração nesse programa de hoje é pedindo a Deus que abençoe o coração de cada um dos nossos ouvintes e que conceda a cada um de nós sensibilidade, que Ele nos dê a capacidade de, no meio da pregação, dos ensinamentos que a Bíblia Sagrada nos traz, possamos conseguir ouvir a voz de Deus falando em nossos corações. Digo isso porque não são poucos os versículos da Bíblia que convida o homem a escutar, ouvir a voz de Deus. Se a Bíblia convida o homem a escutar, ouvir a voz de Deus, isto significa que Deus ainda fala, se comunica com o ser humano. A propósito, Ele não levará nenhum homem a juízo, sem antes lhe dar oportunidade, admoestações, advertência. Deus sempre falará ao coração do homem. Direta ou indiretamente, Deus sempre falará em nossas almas, em nossos corações. E a Bíblia está recheada dessas coisas, desses convites divinos, convites espirituais, para nós entendermos as suas palavras, palavras de prudência, para atentarmos para as suas instruções de entendimento, porque a palavra de Deus, a Bíblia diz que ela dá entendimento. A palavra de Deus, ela dá prudência, ela dá sabedoria. A palavra do Senhor, ela realmente salvará o homem de muitos e muitos laços e, acima de tudo, salvará o homem da perdição, se o tal a ouvir e se inclinar perante ela. A Escritura diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aonde eu li a Bíblia, em Provérbios, capítulo 1, verso 32 e 33, especialmente o versículo 33, a Bíblia diz que o que der ouvidos habitará seguramente. Quer dizer, a obediência à palavra nos trará segurança. É o que diz aqui no versículo 33 do capítulo 1 de Provérbios. Deus deseja que nós escutemos a sua palavra, até porque não é agradável a ninguém, a nenhum homem, dessa vez referindo-se à pessoa de Deus, não é agradável você falar e não ser escutado. Não é agradável, nos faz sentirmos mal você saber que você está falando e que ninguém está dando atenção, fazendo caso àquele assunto que você está levando ao conhecimento, aquela conversa que você está trazendo à tona. Não tem coisa pior do que você imaginar, perceber que você está falando ao vento, ao léu, às paredes, que aqueles que estão te ouvindo, eles não estão escutando de fato, dando atenção àquilo que você está falando. Então, assim como as pessoas gostam, meus amados ouvintes, de atenção, Deus também gosta de atenção. Não se engane, porque Ele é Deus, é soberano, é autoexistente de si mesmo, é autossuficiente, porque Ele é dono dos céus e da terra e tudo que neles há,
porque Ele é que criou todas as vidas que existem embaixo na terra e em cima nos céus, conforme nos narra a Escritura. Mas não se engane, não pense você que pelo fato dele ser Deus, que ele não esteja interessado, que ele não goste de atenção. Deus gosta que nós venhamos dar a ele a devida atenção, prestar-lhe o devido respeito, a devida honra. Ele gosta, assim como nós homens gostamos de receber atenção, o pai do filho, o esposo da esposa, a esposa gosta da atenção do esposo, assim como o professor na classe gosta da atenção dos alunos. Eu digo para cada um de vocês, ao longo de todo o tempo que tenho lido essa Bíblia e pregado o Evangelho, eu afirmo, baseado em inúmeros textos, histórias do Velho Testamento, do Novo Testamento, Deus gosta de atenção. E quando o diabo tentou no céu, a Bíblia diz em Ezequiel 14, roubar a atenção dos santos anjos de Deus para ele, ou seja, desvirtuar a atenção, os olhares de Deus, Deus não aceitou aquilo e o diabo foi escorraçado do céu, lançado do céu para a terra, porque Deus gosta de ver os seus filhos olhando para ele. E se há uma coisa hoje que entristece a Deus, é olhar para a terra e ver uma humanidade que não dá mais atenção para Deus. Se tem algo que fere, que machuca, como uma força de expressão aqui, eu posso dizer isso, o coração de Deus, a essência, a natureza de Deus, é ver que a sua criatura, a sua criação, virou as costas para Ele. A ponto do profeta Isaías dizer assim, o boi conhece o seu possuidor, a jumenta a sua manjedoura, mas o meu povo não me escuta. Deus reclamou, Deus queixou que os seus filhos não estão prestando atenção a Ele. Como quando foi enviado os seus profetas, Noé pregou em nome de Deus e não prestaram atenção à mensagem de Noé. E o que prova que não deram ouvido é que ninguém entrou na arca. Deus enviou Moisés e logo eles esqueceram de tudo que Deus fez e não prestaram mais atenção em cada palavra que Moisés havia pregado para eles. E pereceram. Deus não gostou, ficou chateado. Deus falou com Moisés, Moisés, não suporto mais esse povo, porque esse povo não me dá ouvido. Eles viram as costas para mim. Deus não gosta que o homem, o qual Ele criou e sustenta e mantém vivo, Deus não gosta que este homem não dê atenção à sua voz, à sua palavra, aos seus conselhos, às suas exortações. Deus dá conselho, é como um bom pai dá para o seu filho, para que ele vá bem. Deus nos envia seus mensageiros, profetas, seus pregoeiros de justiça, a fim de que nós também possamos ir bem. Mas o homem, ele não dá ouvido, não presta atenção a Deus, como não prestaram em Elias da Bíblia, não prestaram atenção no profeta Micaías, em Noé, em Moisés, em Jeremias e em tantos outros profetas, e mesmo em Jesus Cristo quando esteve na terra. Não deram ouvido às suas palavras e o crucificaram, o rejeitaram, cuspiram em sua face, o chamaram de um fanático, ou seja, tudo o que ele pregava e fazia não desceu no coração daquela gente para salvá-los. Deus gosta de atenção, assim como eu gosto, assim como todo ser humano gosta de falar e ser ouvido. Assim como nós homens gostamos de atenção, Deus também gosta e quer a tua atenção, meu amado ouvinte. Ele deseja que você e eu escutemos a sua voz. Ele quer que você dê ouvidos, preste atenção à sua palavra. Mas você nunca conseguirá dar ouvido à voz de Deus, prestar atenção à sua palavra, se você não conseguir silenciar as muitas vozes que estão falando na tua cabeça agitada. Você não conseguirá ouvir com nitidez,
que a palavra vai ao teu encontro, que a palavra tem um objetivo na tua vida. Você não perceberá que Deus está enviando cada palavra e colocando devidamente nos devidos lugares para te ajudar, te levantar, te curar, te restaurar, te salvar. Mas se você não aquietar a tua alma, não silenciar as muitas vozes, as muitas agitações da mente humana, você não poderá ouvir a voz de Deus, ou seja, dar atenção a Deus, e Ele gosta de atenção. E a vida é assim: se você estuda e presta atenção, você assimila melhor. Assim também é com Deus. Se você presta atenção na palavra, no que Deus está falando, você terá um aproveitamento melhor, como alguém que faz um curso. Se dá atenção, se sabe ouvir, se fixa, se concentra, ele terá um melhor desempenho. Deus quer a tua atenção para o teu melhor desempenho, para a tua vitória, para o teu sucesso, para a tua salvação, para a tua libertação, mas dependerá de você escutar a voz de Deus. Por isto está escrito: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. É o que a Bíblia diz. Ele nos mostra isto em sua palavra. É impossível escutar, ouvir de fato a voz de Deus, a palavra que está falando conosco agora mesmo, nesse momento. É impossível escutarmos essa voz se nós não silenciarmos os muitos ruídos e vozes que sempre falam dentro de nós. A depressão é uma voz que te manda tirar a tua vida, mas você não vai fazer isso, porque agora está ouvindo a voz de Deus falando contigo. Deus manda te dizer que te ama, que você é filho, é filha, que você não pode fazer isso, que Ele tem um propósito na tua vida, que Ele ainda não terminou contigo. Levanta-te deste quarto escuro, desta caverna, desta vida de derrotas. Você tem que escutar, você tem que ouvir a voz de Deus, mas silencie esses ruídos aí que estão falando dentro de você. Aí sim você conseguirá dar total atenção a Deus. É necessário silenciarmos os ruídos que atrapalham a nossa audição espiritual. É necessário silenciarmos a razão, o intelecto. É necessário silenciarmos até mesmo a voz da religião que fala dentro de nós. Queremos ouvir a voz de Deus e não da religião. Poderíamos dar muitos exemplos. Há tantas vozes que falam. Há vozes que te falam para parar. Há vozes que te fazem, se você ouvi-la, um derrotado, um fracassado. Há vozes de acusação, porque você tentou e errou, porque você levantou e caiu. Há vozes que te fazem te sentir indigno, sempre para baixo, sempre complexado. São vozes que você tem que silenciar. E quando você conseguir silenciar estas vozes que rodeiam a tua mente e ouvir e discernir o que você está ouvindo de fato, meu querido ouvinte, você será um homem vitorioso. Mas para isso, volto a dizer, requererá esforço, sacrifício, doação, doar tempo para ouvir a voz de Deus. Se você não dedicar um pouquinho de tempo, como agora está dedicando, ouvindo este programa de rádio, será impossível você ouvir. Você tem que dedicar tempo para ler a Bíblia, tempo para ir à igreja, tempo para ligar o teu radinho, ou o teu celular, ou o teu computador, para poder ouvir um programa como este, que quer trazer do céu para dentro da tua casa, que quer trazer do coração de Deus para dentro do teu coração, que quer ser um remédio, que quer ser um tônico, que quer ser uma restauração, que quer ser uma libertação para a tua vida. Mas você tem que esforçar pelo menos um pouco, doar pelo menos um pouco de tempo e de atenção, porque isso é fundamental. Para ouvir bem, requer o que? Disciplina. Disciplinar seus pensamentos,
acalmar o teu espírito. Requer o quê? Domínio próprio. Há pessoas que não sabem ouvir, não sabem ser atenciosas. Falamos com elas e parece que elas estão no mundo da lua, em outra dimensão. Ei, agora mesmo que eu estou pregando para você, aonde tu estás? Estás comigo agora? Estás agora em conexão com esse programa? Ouvindo essa palavra? Consegue ter domínio próprio? Consegue desligar a televisão? Consegue se assentar um pouquinho? Consegue parar de discutir? Consegue aquietar o espírito para ouvir a voz do Espírito Santo falando em tua alma? Há pessoas que não sabem ouvir, não conseguem ser atenciosas, não dá atenção, não conseguem silenciar as muitas conversações interiores, e não silenciando essa conversa interior aí, do coração, da mente, agitado, que não para de pensar, você perde boa parte do que Deus está falando, e seria de grande resultado e valia para a tua alma. Mas muitas vezes o homem se entrega a muita agitação, correria, do que o dia a dia nos sugere, que a vida nos empurra, porque hoje tudo está tão corrido, tudo tem que acontecer em um tempo recorde. É mais ou menos assim, meus prezados ouvintes. E aí não nos autodisciplinando, não tendo domínio próprio, não tendo esse temor, essa reverência para receber um programa deste como um culto no lar, como uma bênção de Deus. Enquanto eu estou falando, você já pensou talvez dezenas e dezenas de coisas. Já abriu conversações e mais conversações aí dentro do teu pensamento, no teu espírito, enquanto eu estou falando aqui. Por isso que temos que nos disciplinarmos, porque senão eu prego aqui e você está com 3, 4, 5 coisas ao mesmo tempo. Você não conseguirá ouvir Deus falar com você, mas uma coisa eu te garanto, se você voltar o teu espírito para Deus, é impossível este programa terminar sem uma bênção não cair no teu lar, sem uma cura, sem uma libertação, sem uma resposta. Se você o ouvir dizendo, fala comigo, Senhor, esse homem não me conhece, eu não o conheço, nós nunca nos vimos, mas eu preciso de ouvir algo de ti. Ora, se você fizer isto, é impossível Deus não falar com você. Mas se você também não fizer, você perderá o programa. Sintonizará, colocará na estação certinha, ligará no horário certinho, mas não captará uma palavra. Ser um ouvinte ativo da palavra de Deus é o que nós precisamos. Ser ouvinte ativo da palavra. Olhe bem o termo, a expressão que eu usei. É imbuir-se, é envolver-se, é prestar atenção em Deus, é atrair o olhar de Deus para você. Os palestrantes, os professores, quem tem o hábito de falar em público, sabe o que eu estou falando. Quem fala com plateias, quem fala em público, quem tem turma o ouvindo, sabe do que eu estou falando. Você percebe quem está mais atencioso, quem está assimilando mais, quem está recebendo melhor. A atenção do palestrante volta para o lado daquele que está extraindo mais, absorvendo mais. Assim é Deus. Se você absorve, extrai de Deus, do ouvir a palavra, Deus voltará a atenção dele para você. Dê atenção a ele, que Deus dará atenção para você. Não vire as costas para ele, ele não virará as costas para você. Não ande contrariamente a ele, ele não andará contrariamente a você. É isso que é ser ouvinte. É você entrar no mundo do Espírito. Não é só ligar o rádio para fazer barulho. É você entrar no mundo do Espírito, que está aquele homem que está falando, aquele pregador que está sendo porta-voz. O pregador é apenas o porta-voz de Deus. Ele não prega a palavra dele, ele prega a palavra de Deus. Agora, quando você entra naquele espírito de quem está falando, ao ponto de sentir como quem está transmitindo a mensagem,
sentir o mesmo fervor, a mesma graça, o mesmo amor, a mesma unção. É isto que é ouvir, é isso que é prestar atenção. Quando você presta atenção, é impossível não ser envolvido pelo que está sendo pregado. Deixe Deus te envolver. Este entrar, sentir, imbuir-se, requer um certo tanto de esforço, de atenção, porque do contrário não adiantaria sintonizar o programa, vir à igreja, não adiantaria muito se você não estiver totalmente voltado. Sintonizar e não estar totalmente voltado, ir à igreja e não estar totalmente voltado, ir à escola e não estar totalmente voltado, pagar um curso, uma faculdade e não voltar-se completamente é vão. É perder tempo e jogar dinheiro fora. Tem que voltar-se aquilo. Assim é com Deus. Se você crer nele, volte-se para ele. Entre-se no Espírito. Você imbua-se de Deus. Envolva-se com a sua palavra. Porque a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas, para todo propósito debaixo do céu. Hora de ouvir programa, é hora de parar a mente, aquietar o espírito, centrar a atenção para ser abençoado pela palavra. Que a palavra do Senhor te abençoe nessa noite, você que está voltado para ela. Hora de meditar em sua palavra, é o Salmo 1, é hora de ter contentamento, prazer. Davi diz: meu prazer estar na lei de Deus. Quem centra na palavra, volta, imbui com a palavra, sentirá prazer que nada nesse mundo pode sobrepujar. Não tem droga, não tem pecado, não tem obras carnais que poderia sobrepujar o prazer, o gozo, a motivação, a força, o sentimento de satisfação, de realização que a pregação penetrante da palavra pode causar em um coração fértil, aberto. Portanto, agora é hora de ouvir a palavra, comer a palavra, imbuir, entrar, sentir o mesmo que o pregador está sentindo. Sentir o mesmo que Cristo sentiu quando falou, o mesmo que sentiu aqueles patriarcas, profetas, quando foram usados para deixar estes registros sagrados para nos enriquecermos espiritualmente. É hora de ouvir a palavra. Agora, quando o ouvinte não sente o que Pedro, que Paulo, que Cristo, que João na ilha de Patmos, o que o pregador está pregando nessa hora, quando o ouvinte não sente o que o pregador está transmitindo com clareza, trocando em miúdos, há um déficit muito grande na vida daquele ouvinte que sintoniza e não consegue estar de fato imbuindo, entrando, envolvendo. Oh, você que sintonizou esse programa hoje, será que está de fato disposto a ouvir o recado de Deus? Ouvir o programa não é só ligar, volto a dizer, o rádio. Que adianta ligar o rádio e ninguém faz silêncio interior na alma para ouvir o recado de Deus? Ouvir o programa é se entregar em todos os bons sentidos, se entregar mentalmente, se entregar espiritualmente, se entregar de corpo, alma, de espírito. Salmo 18, de todo o coração te amo, Senhor. Isso é que é ouvir, isso é que é crer em Deus, é se entregar de todo o coração. Para Deus e sua palavra, você pode entregar de coração. Deus não é um sedutor, não é um enganador, não é um estelionatário, não é alguém que quer te destruir, te devorar, não é um homem mal intencionado. Deus precisa que você o dê o seu coração. Por isso que a Bíblia diz no livro de Provérbios: filho meu, ouve a instrução do teu pai. Filho meu, dá-me o teu coração. Deus te pede o teu coração. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Dá-me o teu coração, meu filho.
Isto é ouvir. Isto é realmente, de fato, imbuir-se. É você colocar o teu coração. O dia que você colocar o teu coração na Bíblia, teu coração em Cristo, entregar tudo sob domínio, sob a direção dele, você verá o milagre de Deus acontecer na tua vida. Estou falando de milagre, de perdão de pecados, de libertação. Estou falando deste homem que bebe chorando, não quer beber, mas é escravo. Entrega-te a Deus. Este homem drogado, se droga não querendo, mas se droga, ele é escravo. Põe o teu coração na mão de Deus. Deus fará por você o que os homens não podem fazer. Mas requererá uma certa dosagem de esforço. Você terá que se doar um pouco mais, prender a tua atenção um pouco mais na presença de Deus. Você terá que resistir a essas muitas coisas que tentam te puxar para fora do ambiente, da atmosfera que está criada aqui agora. E o quanto você será ajudado, transformado, abençoado nesse programa de hoje, é fato, só depende de você agora. Deus já está aqui, sua palavra já foi enviada e ela é poderosa, transformadora, ela realiza proezas, ela é Deus. Mas dependerá agora de você não sair de debaixo desta atmosfera. Dependerá de você não deixar as distrações mentais, as preocupações, a solicitude dessa vida te desconcentrar. Saiba que Deus tem enviado essa mensagem agora para mostrar para você o quanto você é especial. Deus te ama. Respeite a Deus. Ame a Deus. Dedique-se a Deus. Volte-se a Deus nesta hora. Volte sua atenção para Deus. Mas nós cristãos, às vezes, temos que sabermos ouvir a voz de Deus, voltar a nossa atenção para Deus. Se você e eu não fizermos isto, ficaremos estagnados, não cresceremos, não aprenderemos, não melhoraremos em nada a nossa vida, não alcançaremos a nossa total libertação. Pare para ouvir Jesus. A fé vem, a vitória vem, a libertação vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Isto é que é glorioso, isto é que conta diante de Deus. São Tiago, no seu capítulo de número 2, ele soltou aquelas palavras em sua pregação, palavras tão gloriosas que cai bem aqui nessa meditação agora. Tiago disse que nós não deveríamos sermos ouvintes esquecedores, desconcentrados, sem foco, sem percepção, sem boa memorização espiritual na alma. Tiago disse que não deveríamos sermos, em outras palavras, apenas um telespectador, mas você deveria ser um coadjuvante. Você não deveria ser apenas um admirador de Deus, de suas obras, de sua palavra, de seu programa, mas um participante. A Bíblia diz, querido ouvinte, que quando ouvimos e não nos comprometemos, ouvimos e não nos inclinamos, não nos humilhamos diante de Deus, seremos como aquele homem. São Tiago, capítulo 1, versículo de número 22. Leia a Bíblia para você ver. Seremos como aquele homem que acaba de olhar no espelho e assim que ele vira as costas, ele já não lembra mais de como é o seu rosto. O que é isso? É uma deficiência, é uma doença, é um pequeno distúrbio que ele tem. Ele olha no espelho e não lembra da sua face. Ouvir a palavra e não recebê-la, não vivê-la, é uma doença espiritual. Ser chamado todos os dias para aceitar a Cristo, ser chamado todos os dias para servi-lo, todos os dias para se arrepender, para ser batizado em nome de Jesus Cristo, Atos 2:38, ser chamado todos os dias para se salvar, para sair de Sodoma, do Egito, deste mundo escuro, de trevas, mundo mau, que não tem nada de bom para lhe oferecer.
ser chamado para edificar sua salvação, sua vida, sua família sobre a palavra de Deus e não atender o chamado. Jesus disse em Mateus 7, versículo de número 24, que isso no mínimo é uma insensatez. Mateus 7, 24, todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, e as aceita, e as vive, e se inclina perante ela, e as aplica em sua vida, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha, que vindo os rios deram contra ela, os ventos deram contra ela, mas ela não caiu, porque estava sobre a rocha. Mas o homem que escuta as minhas palavras e é ouvinte esquecedor, não lembra do seu rosto, não se posiciona. O homem que ouve as minhas palavras e não as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem insensato. Jesus diz, é insensatez ser ouvinte esquecedor. Insensato que edificou sobre a areia, e quando a luta, os problemas, as tentações, as ofertas mundanas vieram e deram contra aquela vida, aquela casa, ela sucumbiu. Meu amigo ouvinte, seja um fiel ouvinte da palavra, diligente, dedicado. Deixe a palavra transformar você. Vá ouvindo aí todos os dias e Deus mudará, transformará teu coração. Em nome de Jesus Cristo, que as bênçãos da palavra sejam derramadas sobre a tua vida e o teu lar. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.